Boa noite, amados, a paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Amém? Você já deu um sorriso para o irmão que está aí do seu lado, já cumprimentou ele, diz, olha que bom estar aqui com você e tal, tão gostoso. Agora olha bem no olho dele e diga assim, eu não gosto quando o pregador fica mandando olhar para o lado e repetir alguma coisa. É chato, né? Meu nome é Marcílio, né? Como o pastor Teófilo falou, eu assim, sinto tão honrado de estar aqui hoje. Olha, o pastor Teófilo é incrível. E a pastora Larissa é incrível. Esse casal realmente nos inspira. Eles são demais, né, pessoal? São ou não são? Eles são demais. Será que você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Pastor é um gentleman, um homem assim de Deus. Eu conheço muitos pastores. Eu tenho um privilégio de, já há muitos anos, trabalhar com pastores. A gente cuida de uma empresa hoje, mas eu também já trabalhei numa associação de pastores. A gente chegou a cuidar de 15 mil igrejas ao redor do mundo. E eu conheço muitos pastores. Aliás, a minha vida é diametralmente ligada a pastores. E eu sempre digo, tem pastores e pastores, né? Ainda tem aqueles que estão crescendo, mas tem pastores como pastor Teófilo e pastor Larissa, que são assim, realmente homem e mulher de Deus, servos de Deus. Você conversa com eles 5 minutos, transborda Jesus para todo lado. Então a gente, por trabalhar muito com pastores, a gente sabe distinguir quando você conhece uma pessoa séria, que ama Jesus, que sempre o interesse está ligado à igreja, né? Um coração realmente ligado à igreja. Então, eu quero dizer para vocês aqui de público, vocês estão de parabéns, vocês estão muito bem servidos de liderança, viu? Que Deus abençoe vocês. Olha, eu sou cearense, por isso que eu brinquei com vocês. Vocês sabem que o Ceará é a terra os comediantes mais famosos do Brasil são cearenses, né? Chico Anísio, Tom Cavalcante. Você sabia que Jesus também era cearense? Quantos aqui sabiam dessa revelação? Eu conheço de Bíblia, eu conheço a Bíblia. Se você tem na Bíblia um fato, você já é para prestar muita atenção, mas a Bíblia dá várias pistas acerca de Jesus. Por que Jesus era cearense? Bom, Jesus andava de jumento. Vai vendo as pistas aí. Lá no Ceará, o homem chama o homem de macho. E o homem chama a mulher de mulher. E Jesus disse, ei mulher, o que é que eu tenho contigo? Vai vendo. Mas tem uma frase de Jesus que ele revela a natureza dele quando ele diz assim, eis que estou à porta do seu coração e bato. Se você ouvir abrir a porta, eu cearei com você e você ceará comigo. Pronto. Evidências bíblicas hoje à noite. Não, Jesus não era cearense, não. Eu estou muito feliz, prazer muito grande estar aqui com os irmãos. Realmente hoje foi uma tarde muito agradável para mim. E quando o pastor Teófilo estava sentindo de Deus, ele falou, vai lá, leva uma palavra. Eu falei, cara, vai ser muito legal, porque eu amo ministrar, eu amo a obra de Deus, eu amo servir a Deus, eu já sirvo a Deus há muitos anos. Faz exatamente esse ano, agora em fevereiro, está fazendo 22 anos que eu conheço Jesus. Eu conheci Jesus quando eu tinha 23 anos de idade, você já está calculando a minha idade. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus. Eu cresci num lar que não tinha nada de religião. Meus pais não eram religiosos, a minha mãe pertencia a uma espécie de seita, um negócio, mas minha casa nunca teve nenhum clima, nenhum ar de falar de Deus, nada. E quando eu completei ali os 12 anos de idade, eu não tinha nenhuma referência de quem era Deus e nunca tinha ouvido falar de Jesus. A gente morava em Brasília e depois voltamos para morar para o Ceará. Morando lá no Ceará, eu com 12 anos de idade, entrou um professor. Era a primeira vez que eu tive um professor, né? Até os 11 anos ali, você só tem as tias. Aí com 12 tinha um professor, que era uma grande novidade. E eu sempre fui um bom aluno, sempre tirei notas muito boas, fui muito erudito, lia muito. E esse professor entrou e ele escreveu assim, ele escreveu diferente das tias que chegavam, se apresentavam. Primeiro dia era só alegria com as tias, né? Ele chegou, já foi logo, escreveu assim no quadro, Apogeu Romano. E ele começou a falar sobre a Era das Trevas, o que a ciência explica de um período que vai de 496, que é quando nasce o catolicismo.
catolicismo que nós conhecemos, ele nasceu em 496. Na realidade, ele é datado de 321, que é quando o imperador Constantino tem uma batalha ali na Ponte Milvio, ali em Roma. Ele luta contra o Magêncio, os dois estão disputando. Na realidade, eram 6 pessoas disputando o trono. No final, ficou os dois. E era uma batalha muito difícil, porque o Magêncio tinha o apoio das províncias. E ele veio com um exército muito grande tomar Roma de Constantino. E diz a lenda que Constantino, faltando ali uma semana de Magêncio chegar e invadir Roma, ele teve um sonho com Jesus. E ele sonhou com Jesus, e até então a igreja que nós conhecemos, a igreja era perseguida, era massacrada, os cristãos eram realmente trucidados por Roma. E aí com Constantino houve esse sonho. Ele diz a tradição que ele sonhou com Jesus e mandou, então no outro dia ele sonhou com o lábaro, que é aquela cruz que tem um círculo, e ele mandou desenhar aquela cruz em todo o seu exército, faltando uma semana para a batalha, né? Os designers sempre sofrem, eles sempre pegam tudo. E aí, quando o Magêncio chega lá em Roma, de maneira sobrenatural, o exército muito menor do Constantino, 8 vezes menor, vence a batalha. Magêncio morre afogado, um cavalo cai por cima dele, ele morre afogado ali bem na beirinha da Ponte Milvio. E a partir dali, então, Constantino ele acaba com as perseguições. Isso foi 321. E aí, em 496, a igreja é totalmente institucionalizada. Ou seja, em 496 nasce o que nós conhecemos como Igreja Católica Apostólica Romana. Então começa um período muito ruim para a humanidade, chama Era das Trevas. Esse período ele vai de mais ou menos 500 até 1500. Foram 1000 anos que o homem não inventou nada, não desenvolveu nada, não fez nada. Todo mundo que contrariava a igreja era perseguido e morto, pessoas eram queimadas. Enfim, foi um período realmente de trevas, onde a religião dominou. E o professor deu essa aula. Quando ele deu essa aula, eu peguei muito nojo de religião. Eu disse, não, esse negócio de religião é tudo errado. Esse negócio de Jesus, e fui estudar mais. E virei um ateu científico. É uma espécie de ateísmo que crê na ciência, né? E acredite, o ateísmo tem várias denominações. Você tem vários tipos de pensamentos. Tem um ateísmo mais filosófico. O meu era o científico. E isso durou até os meus 23 anos de idade. Quando eu completei 23 anos de idade, eu passei por um momento muito difícil na vida, de depressão, um momento ruim. E naquele dia mais escuro, naquele dia mais mau, eu fiz uma coisa inimaginável. Eu não tinha problema com as religiões. Até que suportava conversar com um católico, um macumbeiro, um espírita. Eu achava tudo besteira. Mas eu tinha muito nojo de evangélico. Eu dizia, eu tenho nojo de evangélico. Eu odeio pastores. Era uma raça que eu detestava. Porque eu dizia, os evangélicos são os mais fanáticos. São os piores. Por quê? Você conversa com qualquer um. Aí qualquer um diz assim, não, mas você é uma pessoa boa. Você vai lá para o céu dos espíritas. Você vai reencarnar. Você vai... Não, mas você vai ser salvo. Maria vai chegar e te salvar. Todo mundo sempre tinha uma coisa boa para falar. Mesmo que discordasse de você. Mas o maldito do evangelho dizia assim, olha, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Eu ficava com muita raiva disso. Eu dizia, mas como que esse cara não sabe de nada? Esse Deus não existe. Isso é uma criação metafísica de um ser, coisa do ser humano. Esse negócio de igreja é tudo lavagem cerebral, pastor querendo tomar dinheiro das pessoas. Então minha cabeça era muito anti-evangélica. Mas, no dia 10 de fevereiro de 1999, numa segunda-feira de carnaval, eu estava muito mal. E eu fiz uma coisa que eu não tinha feito até os 23 anos de idade. Eu me ajoelhei, passando por um momento muito difícil. Eu fiz uma oração. Eu disse, Deus, se você existe, me ajuda. E ali só tive forças para falar aquilo. Deitei no chão, chorei e dormi. Eu tive um sonho. Algo poderoso. Eu sonhei com a cruz. Eu sonhei com Jesus. Eu vi as ruas de Jerusalém e vi Jesus na cruz. E eu entendi o que
as pessoas tentavam me falar com palavras, esse tal desse evangelho, que eu não entendia por que Jesus morreu na cruz se eu nunca pedi Ele para morrer por mim. E naquele dia, naquele sonho, que foi uma coisa única na minha vida, eu nunca mais sonhei daquele jeito, não foi um sonho normal, na realidade eu estava lá, eu não sei te explicar, mas eu não era sonho, eu estava lá, e eu vi quando aquele guarda passou com aquela lança, e eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum, eu conhecia muito bem as contradições da Bíblia, como a Bíblia erra e tudo mais, em muita coisa, mas nunca tinha ouvido falar que Jesus tinha sido ferido com uma lança. Mas naquele sonho eu vi aquele soldado e eu ficava tentando impedir ele, mas ele não me via. E ele cravou aquela lança em Jesus. E aí Jesus morreu. E ali eu entendi o evangelho. Eu acordei totalmente convertido. Eu acordei totalmente rendido a Deus. A coisa foi tão doida que a minha mãe pensava que eu tinha ficado maluco, biruta. Ela disse, não, ele está passando por um momento, a vida dele está muito difícil, e foi muito forte a carga emocional, ele acha que ele é crente, mas na realidade ele não está batendo bem das ideias, porque eu entendi o evangelho, eu entendi Cristo, eu entendi que tudo que nós cremos, tudo que nós lemos é verdadeiro. E aí, para completar com chave de ouro, eu fui a Jerusalém. Eu fui numa caravana, primeira vez, eu fui coordenando uma caravana de 63 pessoas. Aí já era alguns anos depois, e quando eu entrei lá na Cidade Santa, eu vi as coisas do meu sonho em detalhes, aquilo que eu tinha sonhado. Então para mim foi uma experiência única. Eu fui convidado em 2012, a fazer parte de uma empresa chamada Abbey Travel, né? Se você falar Abbey Travel 3 vezes, você fala em línguas praticamente. E essa empresa é uma empresa que tem sede lá em Jerusalém. Já é uma empresa, esse ano nós fazemos 25 anos de operação. Lá em Jerusalém, levando pessoas para a Terra Santa. Nós levamos, agora 2020, 2021, nós levamos ninguém. Mas agora 1º de março, nós já vamos levar 45 pessoas. Nosso primeiro grupo aqui do Brasil. Nós trabalhamos aqui no Brasil já há 16 anos. Nós levamos uma média de 300 e poucos grupos por ano, 17 mil pessoas. E é interessante porque cada pessoa, eu não tenho a condição de acompanhar todos os grupos. Agora mesmo quem vai é um guia meu. Mas os grupos que eu acompanho, como aquele do pastor Luciano, na realidade foram 200 pessoas ali. Assim, para nós é um privilégio muito grande entender que nós estamos cumprindo um propósito. Nós não trabalhamos por dinheiro. Gente, essa terra vai passar, a gente já tem uma condição financeira boa, ninguém precisa ficar transformando a casa de Deus em comércio. Isso é bobagem, isso é muito mais do que isso. Mas é quando você vê uma pessoa lá em Jerusalém, quando você vê uma pessoa lá em Israel chorando e dizendo, olha, a coisa mais tremenda, a minha vida nunca mais será a mesma. E a minha vida também não foi. Eu sempre digo que ir para Israel não é uma questão de dinheiro. Como o pastor Teófilo falou, não é uma viagem barata, porque nós fazemos um pacote completo. Passagem aérea, translado, hotéis muito bons, hotéis 5 estrelas, café da manhã, jantar, todas as entradas, guias, tudo. Nós fazemos um pacote completo. E isso é um pouco mais caro, porque é um lugar longe. Só a passagem custa mais de $1.000. Então, mas nós levamos as pessoas, não aquelas que têm dinheiro, mas aquelas que querem. Porque é interessante, eu já vi pessoas, sabe, gente muito humilde, gente muito simples, que a gente levou lá. Eu mesmo fiquei espantado, às vezes eu fico espantado. Eu estava esses dias lá no Espírito Santo, lançando uma caravana, eu conheci o zelador da igreja, ele ganha um salário. Ele já foi para Israel 6 vezes. Ele ganha um salário. Não, vem cá, eu até gravei um vídeo com ele, depois acho que eu coloquei no nosso grupo lá, né? Eu falei, cara, me conta que segredo é esse? E ele falou para mim assim, ele disse essa frase que eu sempre falo, ele disse, pastor, eu não sou pastor, mas todo mundo me chama de pastor, então aleluia, eu recebo. Ele disse, pastor, ir para Israel não é para quem tem dinheiro, é para quem quer, é quem Deus quer levar. E eu fiquei muito impressionado, mas eu me lembrei de algumas histórias, de uma caravana que nós fizemos muito cara para Dubai, Jordânia, Israel.
lá do pastor Danilo Figueira, lá de Ribeirão Preto. Pastor Danilo é uma referência de pastor. E esse menino, um dia ele me mandou uma mensagem, ele foi na caravana do pastor Danilo e mandou uma mensagem: Marcelo, eu queria te agradecer. Eu disse: por quê? Ele disse: não, porque naquele dia na igreja você falou, né? É para quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. E eu fui vender trufa. E ele disse que estava com a faculdade atrasada, os pais com dificuldade financeira. Ele disse: eu vou para Israel, e vendeu trufa. E eu quero te agradecer, porque hoje eu estou inaugurando a minha loja, a minha doceria. E eu vou fazer uma rede de lojas, e eu vou ser um cara próspero, porque ir para Israel mudou minha vida, porque eu fui aprender a fazer trufa. Ele dizia: a minha trufa é muito gostosa. Ele me deu até uma caixa de trufa, aleluia. Se tem alguém que faz trufa aí, eu gosto, viu? Estou brincando. Então, eu sempre falo isso, nós vamos fazer um pacote. Para mim vai ser um privilégio levar esse casal de novo. Eu tenho até um slide que a gente preparou, eu queria colocar. Eu quero ver se o nosso apresentador, ele pega daqui. Você pode colocar o primeiro slide aí, da caravana? Deixa eu ver. Não, não é esse, é o outro. Por isso, o que eu estou dizendo é: cada pessoa tem uma experiência diferente. Mas uma coisa é certa: nós não somos judaizantes. Eu não sou adepto da cultura judaica. Eu não acho que a gente tem que fazer um culto com simbologias judaicas. Eu não acho que ninguém deva fazer nenhuma loucura para ir para Israel, pegar empréstimos e tal, e fazer nenhuma loucura. Mas uma coisa você pode fazer: se você tem condição financeira e você deseja, leva a tua mulher para Israel. Nós vamos passar em Paris, vai ser um momento romântico. Quem sabe lá você não dá um cartão de crédito para ela, diga: meu amor, pode ir lá na Champs-Élysées, naquelas joalherias, aleluia. Então, você talvez possa não ter a condição financeira, mas eu sempre digo: quem quer dar um jeito. Não é você que vai a Israel, é Deus que te leva. Eu nunca não vi ninguém dizendo assim: amém, eu recebo, eu quero. Não, tá bom. Não é você que vai para Israel, é Deus que te leva. Está vendo aí? E nós vamos fazer essa caravana. E aí? Dá um play aí pra gente. Dá um play? Oi? Não está aparecendo? É um vídeo. Se você colocar ali embaixo o cursor, ele vai aparecer para você. Tudo bem, a gente coloca no final. É só um vídeo da... tá aí. Viu? Aí... Tá vazio, irmão. Diga uau! Irmão, diga uau! Que bênção, que bênção, que bênção. Aleluia. Então nós vamos fazer uma caravana Israel de Paris, com esses dois pastores lindos. Deixa eu ver aqui. Já está passando aí? Tá? Ah, legal. Pronto. Eu acho que eu passei demais. Isso. Nós vamos fazer... Ah, tá errado. Ela é brasileira. Nós vamos fazer saindo de Curitiba, né? Vamos fazer um voo saindo de Curitiba pela Air France. Esquece esse Brasília ali, tá errado. E também, como eu falei, nós
falei, transporte. Nós vamos ter um ônibus nosso. A nossa intenção é levar um ônibus só com o pessoal daqui. O pastor Teófilo vai liderando o ônibus. E é muito legal. Porque depois de um tempo ali vira tudo família, né? Brinca. Além de você ir para uma viagem inesquecível, você ainda ganha os irmãos ali. É muito legal. Nós vamos também ter, como eu falei, vamos ter ali, pode passar. Nós vamos ter ali café da manhã e jantar incluso. Nós vamos ficar em 2 hotéis. Nós vamos ficar num hotel lá na Galileia. Nós vamos fazer toda a região da Galileia. Cafarnaum, a cidade de Jesus. Vamos fazer ali o Monte das Bem-aventuranças. Nós vamos fazer muita coisa legal na Galileia. Nós vamos andar de barco no mar da Galileia. Irmãos, é muito legal. Nós vamos dançar no barco. Nós vamos estar ali naquele lugar onde Jesus manifestou muitos milagres. O pastor Teófilo estava me falando agora à tarde que ele não vai no barco. Marcílio, olha, o barco vocês podem ir, eu alcanço vocês caminhando sobre as águas. Eu creio. Ele é um homem de fé, irmãos. Ele é um cara muito de fé, né? Aí tem os nossos hotéis. Vamos estar em hotel também em Jerusalém, um hotel na Galileia. Pode passar, querido. Ah, uma coisa legal. Todos os lugares que nós formos, nós temos 10 horas de passeio por dia. Então veja bem, nós vamos estar em vários lugares. Nós vamos ter um guia saindo daqui do Brasil, acompanhando o grupo e de volta. Ele vai com o grupo e volta com o grupo. Então mesmo que você não fala português, nada, ou inglês, perdão, português você fala. Mas você não fala nada de inglês, só fala português, não preocupa, vai ter um guia todo o tempo lá com você. E lá, irmãs, viu, fiquem tranquilas, porque lá tem muitas lojas, muitos lugares para você comprar, e não precisa você falar inglês não, porque o povo lá quer te vender, então ele te vende com mímica, né, pastora? Nós vamos estar em vários lugares legais, pode passar, querido. Ah, e vamos ter um guia também, perdão, eu não falei do guia, um guia lá de Israel, que ele vai dar os aspectos históricos, os aspectos arqueológicos, vai mostrar os lugares. A coisa mais impactante para mim em Israel foi quando, que assim, virou uma chave mesmo. A minha vida espiritual mudou. Porque eu passei 11 anos lendo sobre ateísmo, estudando sobre ateísmo, lendo Voltaire, lendo filósofos, lendo um monte de bobagem. Quando eu fui para Israel, aí nós estávamos uma vez com um guia lá, muito respeitoso. Os guias são todos muito preciosos, assim, gente muito boa. E esse guia, ele não era um guia judeu e nem cristão, ele era um guia muçulmano. E ele estava contando sobre um milagre que Jesus fez. Ele estava falando, olha, porque Jesus veio aqui, fez um milagre, assim, aquela coisa toda, mas ele contava com muita naturalidade. Aí eu falei, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele disse, você crê em Jesus? Ele disse, como assim crê? Você crê que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador? Ele disse, não, eu sou muçulmano. Eu falei, mas poxa, todo lugar tu fala, Jesus esteve aqui e fez isso, Jesus não sei o quê. Tu explica assim, porque na minha cabeça eu não estava ainda entendendo. Era a primeira vez que eu estava lá. E eu, por que você fala que Jesus esteve aqui e fez? Ele falou uma coisa que revolucionou a minha vida. Ele disse, porque foi aqui. E eu, como assim, gente? Eu passei minha vida inteira achando que Jesus era uma pessoa irrelevante, um político da Palestina, uma pessoa que enfrentou o sistema romano, um monte de viagem, e o cara está me dizendo que nem crê em Jesus, mas que Jesus fez um milagre, que é uma coisa tremenda. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não sei qual a experiência que você vai ter lá, né? Se eu perguntar para a pastor Larissa, para o Teófilo, qual foi o lugar que te pegou, eles vão ter um lugar para falar. Teve irmão que disse que foi no avião. Eu estava voltando, aí Deus falou comigo e o cara veio chorando na viagem inteira. Nossa, então assim, de alguma forma Deus vai fazer, né, algo lá, porque Ele faz. Eu pensava assim, não vou para Israel porque é bobagem, esse negócio de ir para Israel, para sentir Deus, porque Deus está no meu quarto, se eu fechar a porta, entrar. Mas, cara, quando você vai lá, aí você pensa, puxa, valeu a pena. Eu quero voltar, né? Eu quero voltar. É muito tremendo. Pode passar. É o nosso itinerário, né? Volta um pouquinho, nós vamos estar em Paris, nós vamos ter um dia de tour lá em Paris. Torre Eiffel, Montmartre, Montparnasse, né, Dupalá, todos aqueles lugares legais, bem turísticos assim. Paris é uma cidade pulsante, linda, maravilhosa, romântica, aleluia, né? Se você nunca fez um agrado para sua esposa, leva um anel assim, ou então compra lá,
E aí, bem, quando a gente estiver em frente à Torre Eiffel, você ajoelha assim, dá um anel para ela, assim, faz uma foto bem bonita. É muito gostoso. Seu casamento nunca mais será o mesmo, aleluia. Aí toda hora que ela estiver zangada com você, amor, olha aqui esse negócio aqui, mostra a foto para ela aí no instante, para. Nós vamos estar em vários lugares, né? Na Champs-Élysées, vai ser muito bacana. Pode passar isso. E nós vamos estar em Israel, em lugares como Massada, que é a fortaleza que Herodes o Grande construiu. O Mar Morto, que é único, é o lugar mais baixo do planeta Terra, é um mar que ninguém mergulha, lá você boia, leva uma revista, né? Tira aquela foto célebre de você boiando assim, lendo uma revista, é muito legal. Nós vamos estar também no Mar da Galileia, ali no barco, o pastor Teófilo está ali, vai estar ali na água, aleluia. A gente vai estar lá no barco dançando. E lá no Mar Morto tem os cosméticos, os famosos cosméticos do Mar Morto, irmã. Ó, você coloca aqueles cosméticos aqui no rosto e rejuvenesce 10 anos na hora. Tem uns que você coloca aqui, perde 5 quilos ali instantaneamente. É um milagre, tudo ali naquela terra é milagroso. Pode passar, querido. Nós vamos fazer o nosso batismo no Rio Jordão, lá no lugar onde Jesus, o Mestre, se batizou, vai ser muito legal. Nós vamos também estar ali no Muro das Lamentações, que para nós vai ser o Muro das Comemorações, aleluia. Nós vamos entender o que é a fé judaica, como é que é essa história dos judeus, né? Muita gente pergunta assim, mas eu não vou porque eu tenho medo daquele conflito dos homens bomba, não sei o quê. Mas você está achando muito filme. Eu lembro que uma vez eu estava no hotel lá em Israel, lá em Jerusalém, e meu telefone tocou, e era minha mãe. E eu falei, nossa, deve ter acontecido alguma coisa. Eu atendi o telefone, oi mãe. Ela, filho, onde você está? Eu falei, estou em Israel, mãe. Ela, meu Deus. Eu falei, que foi, mãe? O que foi que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela, meu filho, e essas bombas e não sei o quê. Eu disse, espera aí, mãe, só um minutinho. Eu coloquei o telefone, liguei a TV. Rapaz, estava um negócio lá feio lá. Eu falei, nossa, que a coisa está pegando fogo. Lá era o exército de Israel e conflito, aquela coisa horrível. Mas onde eu estava não tinha. Porque lá, irmãos, bom a gente entender e explicar isso, né? Tem uma região que a gente brinca, a gente chama o Rio de Janeiro de Israel. É um lugar chamado Faixa de Gaza. Infelizmente, ou felizmente, a gente não vai lá. Mas dessa vez, nessa caravana, pela primeira vez, de forma exclusiva, eu vou pegar uns caras machos. Não, estou brincando, ninguém vai lá mesmo não, é proibido. A gente não entra lá. Mas é uma região realmente que tem muito conflito, realmente a gente tem que orar pela paz naquela região. É no sul, na fronteira com o Egito. Tem um lugar ali que é muito complicado, então toda vez que você liga a TV e tem aquelas coisas lá, você vai estar vendo isso como se fosse lá no Rio de Janeiro. Então é uma coisa assim bem longe. E uma pessoa me perguntou, mas nunca morreu turista? Nunca morreu nenhum turista em Israel. Eu vou explicar que é muito simples. Israel não tem problema nenhum com turista. Lá a gente ama o árabe, a gente ama o judeu, é um povo trabalhador que acorda de manhã. O que pega são aqueles grupos que tem lá, que reivindicam a terra. Lá você vai ver judeu e árabe, principalmente em Jerusalém, que é uma cidade tranquila. Você vai ver lá também na Galileia, você não vai ver absolutamente nada. Pelo contrário, você vai ver crianças de noite, criança indo para a escola sozinho, crianças de 5 anos desacompanhadas dos pais, né? A gente até brinca, se você der $2.000 na mão de uma criança e soltar ela 1 hora da manhã, porque lá até 1 hora da manhã a cidade ferve, o povo lá não dorme, é um negócio assim bem cheio de turista, aquela coisa toda. Aí quando você é arriscado a criança voltar com 3.000, porque alguém deu mais 1.000 para ela. Mas lá não tem assalto, lá não tem nada de, você pode sair com sua bolsa, você pode sair com seu relógio, você pode sair com tudo lá, de 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Às vezes você não tem assalto, não tem problema de violência, não tem nada. O turista, ele é muito, muito bem visto, tanto por árabes como por judeus. Então, realmente, existe um conflito lá naquela região, mas em nome de Jesus, está perto do fim. Agora mesmo, Israel anunciou uma coisa histórica, vai ser uma missão de cooperação com o Líbano, que é uma coisa inimaginável, são 2 povos inimigos. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias haveria paz sobre Israel. Então, nós estamos aproximando dos últimos dias, porque agora mesmo eu vou para Israel esse mês, eu vou por Dubai, Emirados Árabes, pessoal árabe. Quer dizer, até
2 anos atrás não existia nenhum voo, até alguns anos atrás, nenhum voo de países árabes para Israel. Agora você já tem Turquia, você já tem voo do Egito, e agora nós temos voo dos Emirados Árabes para Israel. Ou seja, está se apaziguando a coisa. Mas isso é sinal dos tempos, é outra história. Mas não fica com medo, nem preocupado. Nós já trabalhamos com isso há 24 anos, 25 anos vai fazer esse ano, nunca tivemos nenhum problema com relação a isso. É só a nível de informação mesmo. Pode passar? Vamos estar em Jerusalém. Como eu falei, é um pacote completo: passagem aérea, taxa de embarque, fronteira, recepção, assistência no aeroporto, gorjete motorista maleteiro, transporte de ônibus privado, hospedagem no hotel, com café da manhã e jantar, guias qualificados, acompanhamento do diretor da Betrev e cobertura espiritual dos pastores Teófilo e Larissa. Como que dá para você pagar? Porque daí você não precisa levar dinheiro para praticamente nada. Pode passar, querido. Você não precisa levar dinheiro para praticamente nada. Já está tudo incluso. Você só leva dinheiro para suas despesas pessoais, para você comprar ali. O homem leva $100, dá para ele comprar uns lembrancinhas, para comprar uns negócios. A mulher leva $3.000, dá para ela comprar umas roupas, uns perfumes. Você vê aqueles perfumes lá, toda a gente compra em Israel, perfumes famosos. Eu só compro em Israel, nem nos Estados Unidos eu compro, porque é mais barato lá. Então é uma viagem que realmente vale a pena, principalmente pelo lado espiritual, pelo crescimento espiritual, pelo entendimento que você vai ter como um divisor de águas na sua vida. Amém? Se você quiser mais informações, nós estamos parcelando no boleto bancário até um mês antes da viagem, e depois 12 vezes no cartão de crédito. A gente faz bem acessível, uma parcelinha que é para você ir e voltar ainda satisfeito, algo muito precioso. Então, ditas essas coisas, eu queria colocar um vídeo aí sobre Israel, tem a ver já com o que a gente vai ministrar. Você coloca aí aquele vídeo, 68 fatos sobre Israel. Israel é um país jovem com apenas 68
avançado, depilação indolor, melhor, quase dor, gel contra a picada de água viva, teclado a laser, a tecnologia que permitiu o voo tripulado, tomate cereja e rumo, um dos jogos tabuleiros mais populares. Creme, marshmallow coberto de chocolate com a menta. Inverno israelenses consomem mais de 50 milhões deles. Bamba, um salgadinho com sabor de amendoim criado em Israel, popular e delicioso, ajuda as crianças a desenvolverem imunidade contra a alergia ao amendoim. Continuando com coisas gostosas, a Itália é o berço do sorvete, mas é em Israel que o seu consumo é quase o dobro. É de congelar o cérebro. O sorvete depende da qualidade do leite. As vacas israelenses são campeões mundiais em produção de leite, 40 litros por vaca por dia. Tel Aviv é conhecida como uma das capitais veganas do mundo. Que tal o sushi? Tel Aviv é a segunda cidade depois de Tóquio em bares de sushi por metro quadrado. O vinho é produzido aqui há mais de 3.000 anos. Mesmo assim, a indústria de vinho local não ganhou tantos prêmios internacionais como acontece hoje. E falando de prêmios de prestígio, nada é mais prestigiado do que o Nobel, certo? 9 israelenses ganharam o prêmio Nobel até agora. O último foi Dan Shattuck, pela descoberta dos cristais quase-periódicos. Vezes pode ser 5 vezes rápido cristais quase-periódicos. Israel também cultiva muitas flores. No último dia dos namorados, Israel enviou mais 60 milhões delas para a Europa. Israel é a única democracia no Oriente Médio. Israel não é uma monarquia, mas temos uma rainha, Diana International, a primeira transexual a ganhar o Eurovisão. A revista Time Out escolheu Tel Aviv como a capital gay do Oriente Médio. E por falar em divas, o designer de sapatos de Lady Gaga é israelense. Eles são realmente bonitos, mas é difícil caminhar com eles, especialmente se você estiver em Haifa e precisar subir suas colinas verdes. Para isso existe a linha de metrô mais curta do mundo, levando direto ao topo do Carmelo. Você sabia que Haifa é a cidade mais multiétnica em Israel? Tem judeus, cristãos, muçulmanos, sunitas, xiitas, drusos e bahais. Você sabia que Israel é o único lugar do mundo onde o número de árvores aumenta a cada ano? Mesmo com todas essas florestas, 60% de Israel é deserto, o que não impediu de transformar as áreas estéreis em terra produtiva. Como no deserto não tem muita água, Israel desenvolveu tecnologias avançadas em dessalinização. Cientistas de Israel criaram tratamentos para esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e, mais importante, descobriram a causa do mau hálito. Os israelenses também se destacam nos esportes. O Maccabi Tel Aviv ganhou o campeonato europeu 6 vezes. Israel é uma potência olímpica em judô e windsurf. E se você ainda não está impressionado, o que você diria do fato do seriado Fórmula 1, vencedor do Emmy, ter sido escrito em Israel? Ou que mais de 1 milhão de bilhetes são colocados no mundo das lamentações anualmente? Tudo isso encontra tempo para ler todos eles. E o hebraico é uma língua tão antiga que se os israelenses de hoje encontrassem o antepassado 2.000 anos atrás, eles seriam capazes de conversar. Mais uma? Ok. Você já ouviu falar do índice de felicidade global? Nem eu tinha ouvido até agora, mas aparentemente os israelenses estão no 11º lugar de 196 países. E se isso não for suficiente, talvez você deva encontrar alguém com quem conversar sobre tudo isso. Eu estou aqui. Legal, né? Aleluia, glória a Deus. Agora, nós temos uma pergunta que a gente precisa resolver. Como um lugar tão pequeno, do tamanho do estado do Sergipe, que tem 440 quilômetros, ou seja, em mais ou menos 5 horas você cruza o país inteiro, 60 e poucos quilômetros de extensão, minúsculo. Como um lugar desse é tão importante? O livro de Zacarias fala que Deus faria de Israel um cálice de tontear o mundo. Eu falei agora há pouco dos conflitos que existem lá em Israel, por quê? Porque a TV faz questão de noticiá-los. Sempre que acontece alguma coisa em Israel, vira notícia no mundo inteiro. E é interessante porque hoje existem 38 guerras em curso no mundo. Nós temos conflitos na Líbia, nós temos guerras hoje na África, nós estamos hoje com o Talibã lá ocupando lá o Afeganistão, e a mídia não dá tanta relevância. O país que mais tem citações na ONU, nas resoluções da ONU, é Israel. As cúpulas que tratam dos assuntos do mundo, elas começam falando do conflito que há ali naquela região de Israel. Mas por que um lugar tão irrelevante? Porque, irmãos, vamos ser honestos. Vamos ser honestos. É um lugar irrelevante. Não
povo irrelevante. Como que eles podem ser tão importantes? Como que eles podem ser tão importantes? Eu vou ministrar hoje um pouquinho sobre Israel. Está dando um pouquinho de microfonia, mas eu quero ler para você uma passagem que está lá em Isaías 41, a partir do versículo 8. Isaías 41, 8 diz assim: Mas tu, ó Israel, meu servo, e tu, Jacó, a quem escolhi. Presta atenção no que Deus fala sobre Israel. Está no nosso PowerPoint também, se você quiser colocar. Descendência de Abraão, tomei desde os confins da terra e te chamei, desde os seus cantos, e te disse: Tu és o meu povo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritam contra ti. Tornar-se-ão em nada. Os que contendem contigo perecerão. Quanto aos que pelejam contigo, buscar-lo-ás e não os acharás. E os que guerreiam contigo, tornar-se-ão em nada e perecerão. Essa é uma palavra do Senhor para Israel. Tem uma outra palavra lá em Jeremias, muito semelhante a essa, corroborando o que Isaías falou, Jeremias no capítulo 30, em que o profeta diz: olha, Israel, vocês vão desaparecer, vocês vão sumir, mas não se preocupem, porque o Senhor te resgatará, te reunirá como nação, e você vai procurar as nações que te escravizaram e não vão mais as encontrá-las. Eu tenho uma pergunta nessa noite para fazer para você. Você conhece algum jebuseu? Em algum tempo na sua vida você conheceu alguém e ele disse: olá, tudo bem, eu sou cananeu, eu sou hitita, eu sou aveu, eu sou babilônico. Todos esses povos, nações poderosas. A Babilônia dominou o mundo, foi praticamente a nação, os Estados Unidos daquela época. Desapareceram, sumiram do mapa. Aí você vai lá em Daniel 4, a partir do 10, diz assim: eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande, crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura ia até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e nela havia sustento para todos. Daniel está falando da maneira como Israel seria relevante para o mundo. E é interessante porque o povo judeu, eles são responsáveis das 100 maiores invenções da humanidade. Os judeus são responsáveis por 45 delas. A tomografia, o raio-x, a internet, tudo foi criado por judeus. Tudo. Povo famoso. Você fala judeu, todo mundo sabe quem é. Povo próspero. Agora a gente precisa ler aqui Zacarias, que eu falei, eu tinha citado na realidade, Zacarias 12, que diz assim, 2 e 3: Eis que farei de Jerusalém um cálice de tonte a todos os povos, e ao redor de Judá durante o sítio de Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. O que Deus tem falado sobre Israel é o seguinte: vocês vão ser perseguidos, mas vocês serão importantes. Vocês serão conhecidos e vocês serão relevantes. Mas por que Deus tem essa coisa com Israel? Por que Deus tem isso? Antes de falar sobre por que Deus tem algo especial e diferente, isso é notório para nós, porque o nosso rei Jesus veio de lá. Vamos entender primeiro quem são os judeus. Quem é esse povo, gente? Quem são eles? E aí nós vamos falar aqui de alguns, não dá para falar de todos, são muitos. Nós temos ali o Albert Einstein, que é judeu, foi o
criador da teoria da relatividade, que consequentemente foi usada para fazer a bomba atômica. Nós temos ali o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Ele foi o primeiro homem a entender que traumas na infância poderiam acarretar em comportamentos nos adultos. Isso foi algo muito disruptivo para a época dele. Foi um homem muito à frente do seu tempo, era judeu. Nós temos ali o pai do socialismo, Karl Marx, né? Foi um homem que pensou que a economia mista a economia única e mista poderia ser algo relevante para as pessoas. Nós temos o Jonas Salk. Jonas Salk foi o homem que inventou a vacina da poliomielite. A polio era uma doença muito comum, deixava as crianças com paralisia nas pernas, e ele inventou a vacina da polio. Mas ele não ficou tão famoso, porque a vacina dele era com injeção, e as crianças não gostaram dele, mas gostaram desse outro judeu aí, do Albert Sabin, porque o Albert Sabin pegou a fórmula do Salk e criou a gotinha. Interessante, porque o Salk, mesmo sendo judeu, ele não quis patentear a fórmula da poliomielite. Ele poderia ter sido um cara trilionário, mas ele disse, não, isso daqui é um presente que Deus me deu para me dar para a humanidade. Então você vê como são pessoas. Nós temos a Anna Marie Curie, que foi a única pessoa viva a ter 2 prêmios Nobéis. Ela teve o de Física e o de Química. Aliás, nós temos 156 judeus que têm prêmios Nobéis. É a nação que mais tem prêmio Nobel. O povo que mais tem prêmio Nobel. Para você ter uma ideia, o Brasil tem 0. Nenhum. Nós temos Nobel de Literatura, de Física, de Química, Nobel da Paz. E o Brasil, infelizmente, não tem nenhum, mas 156 judeus têm prêmio Nobel. Anna Marie Curie, ela foi uma mulher tão fantástica, tão além do tempo dela, que até hoje os livros dela, eles não podem ser estudados se a pessoa não tiver aquela roupa de proteção, porque os livros dela são totalmente radioativos. Ela foi uma mulher fantástica. E o que dizer da Hedy Lamarr, que era atriz de Hollywood, cientista, inventora, e foi a primeira pessoa no planeta Terra a fazer uma transmissão sem fio de dados. Olha só, que coisa fantástica, né? Ou seja, esse celular que você carrega na mão aí, só transmite e recebe informações, porque essa mulher aqui, não sei de onde, ela entendeu que poderia haver transmissão de dados sem fio, né? Então é uma coisa fantástica. E tem um outro judeu muito famoso que nós conhecemos, que o nome dele é Yeshua HaMashiach, o Cristo do Deus vivo, aleluia. Esse é o nosso Jesus, a quem nós amamos tanto, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele é tudo, ele é máximo, ele é top. E Deus sempre teve esse entendimento de fazer algo para resgatar o homem. Nós sabemos a história, nós conhecemos bem, que a coisa deu ruim lá em Gênesis no capítulo 3, Adão errou, não foi Eva que errou, foi a culpa do jardim, foi do homem, não foi da mulher, porque Deus deu a ordem ao homem, e o homem não cuidou da sua esposa, o homem não zelou por ela, e ela acabou sendo enganada pelo inimigo. E é papel nosso, do homem, cuidar das nossas esposas. Eva erra, seduz Adão, os dois caem. E o erro deles foi muito profundo, porque não foi só desobediência. Alguém pode dizer assim, mas eles só desobedeceram. Não, foi muito mais. O erro de Adão e Eva ali no Éden foi o mesmo erro de Satanás. Porque quando o diabo tentou eles, o diabo disse assim, olha, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, mas se vocês comerem do fruto, vocês serão. E esse foi o erro do diabo, foi o pecado do diabo, querer ser igual a Deus, e foi também um de Adão. Mas o diabo está queimado, amarrado, e lá, jogado lá no lago de fogo, mas de Adão Deus teve misericórdia, porque todas as coisas Deus criou com a palavra, mas o homem Deus colocou a mão, Deus fez com a mão e soprou o fôlego dele, e Deus teve misericórdia de nós, e Deus começou a traçar um plano. Aliás, é interessante, nada pega Deus de surpresa, porque Ele já tinha traçado esse plano desde a fundação do mundo. Ele sabia que poderia acontecer aquilo, e aconteceu. Mas Deus tinha um plano, que era de trazer Jesus ao mundo. E em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15,
Deus diz assim para a serpente, diz, olha, você vai ser a mais odiosa dos animais selváticos, você vai rastejar no chão. Na realidade isso é uma linguagem figurativa de humilhação. Ele vai dizer, você vai ser pisado pelo o descendente da mulher, você vai ferir o calcanhar dele, está falando da crucificação, mas ele diz, mas ele vai pisar você, vai pisar a tua cabeça, ele vai ser vencedor e você vai ser sempre humilhado. Agora, como Deus poderia, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, fazer com que esse plano pudesse ser bem sucedido? Já que lá no Éden tinha dado tão errado, o pecado entrou no mundo, então Deus começa ali a refazer o seu plano de salvação. Primeiro ele manda a arca, nós conhecemos a história, ele manda a arca de Noé, ali entra os animais. Eu só não entendo como que o Noé trouxe os cupins. Eu acho que ele deve ter colocado eles dentro de algum recipiente. Mas ali Deus começa a fazer o plano dele de salvar a casa de Noé, né? E na realidade Deus queria salvar mais pessoas. Eu acredito que aquela arca deveria estar muito vazia, porque ninguém topou o convite de Noé, porque até então nunca tinha chovido. Mas choveu e matou toda a humanidade. Quando as pessoas saíram da arca, os 3 filhos de Noé começaram, junto com as suas esposas, a povoar o mundo. Foram Sem, Cã e Jafé. Os canitas, eles seguem ali para a África. E eles vão ali povoar o continente africano. Os jefetitas, eles entram pelo Vale do Indo e vão até a Europa. E os semitas, os filhos de Sem, eles ficam ali, naquela região que nós conhecemos hoje como Iraque, a região da Mesopotâmia. Por isso que quando você fala de um sentimento anti-judeu ou antissemita, porque eles são descendentes de Sem. Essa que é isso que quer dizer antissemita. E ali naquele lugar, ali onde era a antiga Mesopotâmia, começam a surgir cidades, começa a se evoluir, a humanidade começa novamente a crescer. E ali é fundada então uma cidade chamada Ur dos Caldeus, ali bem próximo onde era o antigo rio Tigre, Eufrates, ali onde hoje é o Iraque. E nessa cidade Deus então fala para um homem chamado Tera, e ele diz para Tera, Tera, sai. E a Bíblia diz lá em Gênesis, lá acho que é 11, último versículo, que Tera pega seu filho Abrão, sua nora Sara, ele pega o seu neto Ló, que era filho do seu filho Arã, que o filho Arã tinha morrido, e ele sai de Ur dos Caldeus para a terra onde depois a gente sabe que vai ser chamada de terra que mana leite e mel, mas até então não tinha, era uma terra chamada terra prometida. Então o chamado primeiro não foi totalmente para Abraão, a gente tem esse entendimento, mas foi para Tera, foi para o pai dele. Mas diz a palavra que no meio do caminho ele encontra um lugar chamado Harã, e ali ele fica em Harã, ele fica ali. Engraçado, coincidentemente a cidade tem o nome do filho dele que morreu. Eu não sei se ele ficou por saudosismo ou por comodismo, eu não sei o que foi que aconteceu. E lá em Harã, Deus então viu que não deu certo com Tera, mas o plano de Deus nunca é frustrado. E aí Deus chama o filho de Tera. E aí em Gênesis 12, no versículo 1, Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ali Abraão sai de Harã e chega até ali onde nós conhecemos como Israel. Ele tem um filho já bem idoso, ele na realidade tem uma promessa, o pastor de vocês já deve ter pregado sobre isso, é uma história muito linda, porque a mulher dele não podia ter filho, ele já era velho, mas ele tem um filho da velhice chamado Isaac, é o menino que ele amava demais, e o Isaac teve um filho chamado Jacó, que era um filho problemático. Jacó significa enganador, significa usurpador, e ele engana o irmão dele, rouba a primogenitura, e ele foge para um lugar onde a gente vai muito ali na Jordânia, ali um lugar chamado Val de Jabó, que é um lugar muito legal na Jordânia. Em outro ano, ninguém vai com caravana de ninguém não, viu pastor? Nós vamos na sua caravana, na próxima para a Jordânia. Quem não for dessa vez, vai na próxima, amém? Vamos fazer outra, aleluia. E ali na Jordânia, no Val de Jabó, que ele luta com um anjo,
O nome dele é mudado, a identidade dele é mudada, porque ele tem uma visão de uma escada no céu. E ali Deus diz: olha, o teu nome já não será Jacó, enganador, mas será Israel, príncipe de nações. E ali nós conhecemos então que começa a história do povo judeu. Aquilo que Abraão não viu, Jacó viu, que foi o povo de Israel se multiplicar, o povo dele, porque ele teve uma descendência muito grande. Ele teve 12 filhos. E aí nós conhecemos a história de que quando veio um período de fome, Deus levou o pessoal para o Egito para poder não ser morto. Foi a primeira grande dificuldade que Israel teve, foi escapar da fome. Depois eles voltam, Moisés os liberta, vem à presença de Deus e começa então a estabelecer ali a conquista das terras com Josué, e começa então depois o período dos reis. E nós temos ali o rei Davi como o grande rei. O primeiro rei de Israel foi Saul, mas Saul não dominou sobre toda Israel. Quem conquistou as terras e quem seguiu derrotando os inimigos foi Davi. Davi unificou ali toda aquela região. E depois ele passou o trono para o seu filho, o filho dele chamado Salomão. Foram os dois únicos reis que reinaram sobre toda Israel, Davi e Salomão. Depois, quando Salomão morreu, havia uma alta carga tributária, e o povo veio falar com o filho dele, Jeroboão, e disse: olha, teu pai nos colocou uma carga pesada, mas Israel está em paz, já está tudo lindo, construído, vamos maneirar essa carga. E o filho do Salomão se aconselhou com os mais velhos, os sábios, e eles disseram: não, vamos aliviar os impostos. Mas os mais novos falaram: não alivia não, continua, porque senão vão achar que você é fraco. E aí então ele fez uma coisa terrível. Ele disse que o dedo mindinho dele era maior do que as costas do pai dele, e aumentou a carga tributária, e isso gerou então numa separação, numa guerra civil, que transformou o reino único de Israel, que Davi havia edificado, em dois povos, Judá e Israel. Isso se deu o primeiro grande problema que Israel enfrentou depois da vinda do Egito. Nessa época Israel estava fraca, e veio então um profeta chamado Jeremias, e ele começa a falar que vai vir um povo que vai escravizar Israel, vai vir um povo que vai dominar sobre Israel. E Jeremias foi muito mal compreendido, porque todos os profetas que haviam ali junto com o rei falavam: não, nós somos o povo de Deus, nada vai acontecer, nós somos fortes, nós somos invencíveis. E Jeremias ficou nadando contra a maré. Em dado momento, nem o próprio Jeremias acreditou nele, porque ele disse: Deus, eu só estou profetizando contra, está todo mundo profetizando a favor. E Deus falou: Jeremias, isso faz parte do meu plano, e aqui eu quero que você entenda algo hoje à noite. Deus tinha um plano, desde Gênesis 3,15, Deus tinha um plano. E o plano de Deus tem a ver com isso que eu estou falando aqui. Nós entendemos errado, nós achamos que Jesus veio aleatoriamente, que um dia Deus chegou: não, sabe uma coisa, eu vou mandar meu filho lá, e aí meu filho vai, e aí meu filho vai salvar o mundo. Não foi assim, gente. Precisava haver um cenário, precisava haver um momento, precisava haver um tempo, e Deus começou a preparar esse tempo desde essa época. E aí, quando Jeremias estava cansado de profetizar, veio então um homem chamado Nabucodonosor, e ele foi e cumpriu aquilo que Jeremias falou através de Deus. Ele simplesmente veio sobre Israel, uma guerra muito demorada, venceu Israel e levou cativo todo o povo, os príncipes, os nobres, todas as pessoas que ele queria, e Israel ficou subjugada. E é interessante quando você lê Jeremias e você lê Isaías, Deus sempre está falando e afirmando, Israel sofrendo, apanhando, mas Deus sempre dizendo: eu estou contigo, eu estarei contigo, ninguém vai te vencer, ninguém vai te derrotar, e só derrota, só derrota. E você, parece que Deus tem hora que Deus parece que é meio bipolar. Não, estou brincando. Mas assim, Deus falava: vocês vão ser vencedores. E Israel só apanhando, 70 anos no cativeiro babilônico. Depois disso veio
Dois povos, os medos e os persas, o rei Dário e Ciro o Grande. Eles derrotaram Nabucodonosor, a maior potência da época, o grande reino da Babilônia, foi derrotado pelos medos e pelos persas. Uma nação feroz, guerreira. De novo Israel cai na mão deles, de novo Israel é subjugada. E aí então veio uma pessoa muito interessante, um cara fantástico, que veio para cumprir o plano e o propósito de Deus. Um homem chamado Alexandre o Grande, um grego, um macedônio, menino jovem, novo, treinado aos pés de Aristóteles para ser um guerreiro, um estrategista, um cara bom de batalha. E ele consegue o impossível, ele vence com um exército menor, ele vence os medos e os persas, e ele passa a dominar sobre Israel. Agora veja bem, Israel foi dominado por Nabucodonosor, dominado pelos medos e os persas, dominado por Alexandre o Grande, sempre sendo dominado. E aí Alexandre morre. Ele morreu envenenado no Egito. Hoje, recentemente descobriram que foi veneno mesmo. Ninguém sabe quem foi. Mas no lugar do Alexandre ficou os seus generais. O reino de Alexandre era muito grande. Com 20 e poucos anos de idade, Alexandre já tinha conquistado meio mundo, né? Com 20 e poucos anos de idade, tem gente aí morando com o pai, nem trabalha, aleluia, receba. Então, Alexandre conquistou o mundo com 20 e poucos anos de idade. E aí os seus generais dividiram o seu reino, e lá na região da Judéia, ficou um homem chamado Etíoco Epifânio, um Seleucida, um general de Alexandre. E esse cara foi terrível, porque ele queria acabar com o judaísmo. Ele proibiu o judaísmo. Ele perseguiu os praticantes do judaísmo, ele mandou queimar todas as torás. Ele dizia: o meu legado vai ser banir o judaísmo. Mas era impossível, porque aquele povo judeu ainda continuava convicto que o Deus, o Yahvé, era o Deus deles. Uma coisa interessante sobre os judeus, se você me perguntar qual a maior característica deles, eu diria que são duas. Eles não abrem mão da sua identidade, e consequentemente eles não abrem mão do seu Deus. Não importa o que você dê para um judeu, ele nunca abre mão da identidade e dos Deus deles. Ele ensina às crianças o caminho de Deus. E esse homem terrível, esse Etíoco Epifânio, ele fez uma coisa para afrontar mesmo. Ele começou a sacrificar porcos dentro do templo, porque porco era um animal imundo para o judeu. E aí se levantou então uma grande rebelião, os macabeus. Judas Macabeu, ele não aceitava aquilo, porque eles diziam que eles eram o povo de Deus, e eles, em número muito menor, numa rebelião, num exército muito menor, e não tão preparado, porque era exército de agricultores, de pessoas que pegaram na espada, venceram os generais gregos, venceram Etíoco Epifânio, e reconquistaram ali Israel. Nesse período, então estava começando a se levantar um novo povo, um império que já estava dominando o mundo, chamado Império Romano. A ideia do Império Romano de serem cruéis, de serem assassinos, de matarem todo mundo, isso é coisa de filme, não era assim que funcionava. Na realidade, tudo que Roma queria, isso era um legado do imperador Marco Aurélio, era romanizar o mundo. Roma era um lugar muito evoluído, eles tinham esgoto, eles tinham democracia, eles tinham tecnologia, eles eram um povo muito erudito, e eles queriam romanizar o mundo. E como que eles faziam isso? Eles chegavam num país e diziam: olha, nós queremos te conquistar, você quer ser um cidadão romano? E era tudo vantagem, irmãos, porque se era cidadão romano, você tinha direito a trânsito, você tinha direito a muita coisa, era como se você fosse um cidadão americano hoje, assim, coisa de primeiro mundo, e muitas nações quiseram se aliar a Roma. E o que é que Roma queria? Duas coisas: expansão e impostos. Agora, lógico, tinha alguns povos que diziam: não, nós não queremos. Então Roma chamava esses povos de bárbaros. Então Roma fazia campanhas e venciam esses povos, implantavam a expansão e os impostos à força. E eles tentaram fazer isso com os judeus e não dava certo, o povo judeu não se dobrava, porque Roma, quando mandava a embaixada, lembra do que Pedro falou?
vós sois a embaixada de Cristo aqui na terra, nós somos a embaixada do reino aqui na terra, nós somos embaixadores. A embaixada era um grupo de filósofos, um grupo de estudiosos, um grupo de eruditos que mudava o comportamento e a cultura da sociedade. Por isso que Pedro nos chama de embaixadores. Então eles mandavam essa embaixada, mas o povo judeu não estava querendo, porque a embaixada também ensinava religião, e o povo judeu já estava traumatizado com os seleucidas. Não, mais um não. E aí foram muitas rebeliões contra os romanos. Nesse interim entra em cena um homem que foi chave. O nome dele era Antípatro. O Antípatro, ele morava ali na região da Nabateia, onde hoje é Petra. Vocês viram aquela coisa bonita de Petra, né? Aquela esculpida na pedra, aquele negócio bonito. Petra era uma região ali perto. Esse homem, o Antípatro, ele passou a ser conselheiro de Roma. E ele falou para Roma, ele disse: olha, vocês não vão conseguir introduzir o Império Romano aqui. Os judeus estão traumatizados com os generais de Alexandre. Vocês vão ter rebelião por cima de rebelião. Vocês precisam de alguma forma cativar os principais dos judeus. Vocês precisam não implantar a religião de vocês e deixar com que eles tenham as religiões e as regras deles. E aí os romanos acharam aquilo muito estranho, porque eles falaram: mas peraí, nós somos os conquistadores, nós que ditamos as regras, nós que falamos como é que é a coisa, como assim? Nós vamos nos sujeitar aos judeus? E o Antípatro disse: é a única maneira. E quem vai fazer isso? Ele disse: eu tenho a pessoa perfeita, meu filho, Herodes o Grande. E o filho dele é mandado então para a região da Judéia, e começa a conversar com os principais dos judeus, começa a estabelecer uma trégua, e a trégua é mais ou menos o seguinte: olha, eu vou reconstruir o templo, vocês vão poder adorar Deus, vocês vão ter suas tradições, vocês vão ser respeitados pelo Império Romano, e tudo que eles querem é só cobrar imposto. Eles vão implantar a cultura, mas para quem quer. Quem não quer pode ficar sendo judeu. E pela primeira vez na história, preste atenção nisso aqui, isso aqui é muito importante. Pela primeira vez na história, abre-se uma janela, e a Bíblia chama de a plenitude do tempo. Pela primeira vez, uma nação conquistada dava as regras para o seu conquistador. Pela primeira vez. E aí o Herodes o Grande começa a fazer grandes coisas lá. Ele constrói Cesareia Marítima, que é um lugar lindo, que a gente vai lá, aleluia, uma cidade linda, irmão, de frente para o mar Mediterrâneo, tem umas cafeterias, uma sorveteria, coisa linda. Ele constrói para os generais romanos, era um pedacinho de Roma. Pôncio Pilatos morava lá. Por quê? Porque os generais romanos tinham raiva de Israel. Para eles aquilo não foi uma conquista, para eles aquilo não foi algo que eles fizeram bem feito, porque eles conquistaram só pela metade. Conseguiram implantar os impostos, mas não conseguiram implantar a pax, a cultura romana. Deram as estradas, deram infraestrutura, construíram um templo, mas como? Se o certo era implantar a religião dos gregos, dos romanos. Não, tinha que ser a religião dos judeus. E aí nessa plenitude, nessa janela, chega um homem chamado Jesus. Nós conhecemos toda a história dele. Ele começa o seu ministério com 30 anos de idade, porque era a idade que um rabino começa a lecionar. Ele ensina com autoridade, ele afronta a religiosidade, ele desperta a ira nos religiosos judeus, e aí aquele povo pega ele, e açoita, bate nele, e levam ele para o governador, Pôncio Pilatos, que morava em Cesareia, onde o Espírito Santo desceu sobre a casa de Cornélio, onde Paulo ficou preso, lá em Cesareia, um lugar lindo, até hoje está lá, lindo, 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 nós visitamos lá, é maravilhoso. Depois dá uma pesquisadinha no YouTube, Cesareia Marítima, você vai ver que é um lugar lindo. Eles levam ele, Pilatos só descia para Jerusalém em época de festa. Eles pegam Jesus, levam para Pilatos, na Páscoa, a festa da Páscoa. E aí o Pilatos, que era o governador, que era o cara que mandava e desmandava, como dizia lá no interior, que mandava prender e mandava soltar. Ele diz assim: eu não vejo nesse homem culpa de nada.
E a mulher do Pilatos ainda disse: amor, eu sonhei com esse homem, ele é justo, ele é inocente. Mas o que é que Pilatos diz? Soltem ele. E o que é que os fariseus disseram para Pilatos? Você não manda aqui. Olha, que afronta. O governador, o tetrarca da Judéia, o cara que foi colocado ali pela nação que conquistou aquele lugar, o cara diz: você não manda aqui. O que nós vamos fazer com ele é o seguinte: como Herodes fez o nosso acordo, então você fica de fora. Nós vamos soltar um cara que a gente acha que ele é culpado, e se ele for inocente, nós vamos crucificar ele. O que é que Pilatos diz? Eu sou o governador, rapaz, vocês são conquistados, vocês são escravos, eu que mando aqui, solta. O que é que ele diz? Posso fazer nada, é o acordo. Então eu lavo as minhas mãos. Lavar as mãos não significa que ele não se importava. Lavar as mãos significa que ele estava de mãos atadas, ele não podia fazer nada, era a regra do jogo era essa. É a plenitude do tempo, é o cenário que Deus fez desde Noé, que Deus veio construindo com Nabucodonosor, com os Medos, os Persas, com Alexandre, até chegar no Império Romano, até chegar em Herodes o Grande. O homem que conseguiu fazer a coisa mais inimaginável do mundo, fazer com que Roma conquistasse um lugar, mas não mandasse. Irmão, isso é incrível, é único. Se você estudar isso na história, você não vai ver nunca isso. Foi único, foi um momento da humanidade. Jesus é crucificado, o plano de Deus está cumprido. E agora? Bom, agora chega o ano 65, não tem mais sentido Israel para nada. Vem o general Tito, destrói Jerusalém, porque chegou um momento que eles disseram assim: não, sabe de uma coisa? Acabou, isso aqui não tem sentido para nós. Destrói Jerusalém no ano 65. No ano 135 vem um imperador chamado Adriano, expulsa todos os judeus de Israel, e Israel some do mapa, literalmente. No ano 135 não existe mais Israel. Mas e as promessas, e tudo que Deus falou, e tudo que Deus disse acerca de Israel, que Deus disse que as nações, que Israel seria poderosa, que Israel seria preservada? O que é que aconteceu? Um povinho pequeno. Os judeus hoje são o quê? Hoje, estamos falando de hoje, são entre 6 e 8 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Povinho pequeno, lugarzinho pequeno no meio do nada. Em 135 o Estado é extinto. Os judeus são espalhados, mas os judeus continuam crescendo, continuam reproduzindo, continuam sendo bem-sucedidos, continuam avançando em tudo, continuam inventando, continuam fazendo muita coisa. E aí levanta um homem que é um tiro de misericórdia, chamado Adolf Hitler. E esse endemoniado, ele decide então dar fim nos judeus. Mas nem Hitler sabia que ele fazia parte do plano de Deus. Assim como Alexandre, assim como Herodes, todos eles estavam dentro do plano de Deus, que era fazer Israel renascer. E depois da Segunda Guerra, em 1948, acontece algo inimaginável. Mais de 1700 anos depois, Israel volta a existir. A nação de Israel é de novo renascida das cinzas. O povo de Israel renasce, aliás. 1948, eles se tornam, em pouco tempo, um exército super vencedor. Eles têm 3 guerras terríveis: a guerra do Purim, eles têm a guerra da independência e a guerra do Yom Kippur. Teve uma dessas guerras que nada mais nada do que 9 nações se juntaram para destruir Israel. E os relatos são inimagináveis, de milagres, de coisas que você não entende. Teve relatos tão doidos, que teve um lá que tinha Israel vai fazer um ataque no Egito. O Egito estava junto com outras nações querendo destruir Israel. Israel sai com vários aviões
para bombardear todo o Egito, todas as bases militares do Egito. E a Líbia, a Síria, todos os países telegrafando para o Egito, dizendo: olha, os aviões estão indo, e os rádios dão problema, e o Egito não consegue interceptar as mensagens, e é bombardeado. E Israel não só não é vencida, como toma toda a península do Sinai. Era para ser destruída, foi metade do Egito. Depois tem outra onde os soldados estão no Yom Kippur, e um soldado chega para um exército de 30 pessoas e diz: eu vou morrer. E os 30 levantam a mão e se entregam. E aí depois da guerra nós tivemos relato que eles falam que não era um soldado. Todos os 30 falaram: não era um soldado não. Era assim, tinha uns 2.000 soldados de branco. A gente se entregou para uns 2.000 soldados, coisas assim inimagináveis, guerras sobrenaturais, coisas que Israel venceu de forma sobrenatural. Agora, para finalizar, tem algumas perguntas que eu queria responder. E a primeira delas é: por que Deus escolheu Israel? Por que Deus viu naquele povo? Aliás, Deus não viu, Deus criou aquele povo para ser insignificante, para ser irrelevante. A Bíblia compara Israel como verme. E por que desse povo tem tanta relevância no mundo? Por que desse povo nasce 3 maiores religiões do mundo? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo são dali, daquele lugar. Que povo é esse? Por que Deus os escolheu? Eu vou te falar isso fazendo uma aplicação para nós, porque o plano de Deus com Israel foi até aqui, para transformar Israel numa referência para nós, como igreja, porque nós somos o novo Israel. João 15, versículo 16, diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, Jesus falando, mas eu que vos escolhi, e vos dei o meu nome, o nome acima de todo nome, o nome que toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Ele diz: eu dei o meu nome, para que vocês vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça. O único fruto para Deus que permanece são vidas, são almas. Ninguém vai entrar no céu com prédio, com carro, com conquistas financeiras, com títulos, com doutorados, mas nós vamos entrar no céu com almas. Nossa família em primeiro lugar, e depois as pessoas, os discípulos, aquelas que nós levarmos para Deus. Quantos querem entrar no céu, carregado de pessoas e dizer: Senhor, está aqui os frutos permanentes, está aqui os frutos eternos, toma aí para o Senhor. Quantos querem isso? Deus quer fazer de nós um povo, uma nação. E é interessante que ele diz: não fostes vós que me escolheste, pelo contrário, eu que vos escolhi, vos dei o meu nome, para que vás e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirem em meu nome, o Pai conceda. Eu vejo gente fazendo campanha, eu vejo gente correndo atrás de oração, eu vejo gente querendo receber milagre. O pastor fulano tem a unção ali da bênção, eu quero a bênção. Bênção é bom, é maravilhoso, mas você quer ser as orações atendidas? Dê fruto permanente. Ele diz: tudo quanto pedirem Pai em meu nome, Ele conceda. Porque os judeus são tão perseguidos pela mesma razão que nós somos. Nós levamos o nome de Deus, nós somos o referencial de Deus. O inferno não gosta da gente, a gente também não gosta deles, então está empatado. Mas no meio da luta, da perseguição, saiba de uma coisa: nada nunca vai te destruir, nada nunca vai parar o que Deus tem para você, nada nunca vai impedir os sonhos e os planos de Deus na tua vida. Só existe uma pessoa que pode impedir Deus de fazer aquilo que Ele quer fazer, e é você. O maior inimigo seu não é o diabo, não são as pessoas, mas é você mesmo. Provérbios 18, 21 diz: a vida e a morte estão no poder da língua. Vou falar de você, fale bênção. Eu vou conseguir, vai dar certo, eu sou abençoado, eu sou vitorioso. Eu posso não sentir isso, mas a Bíblia diz que o coração é enganoso. E eu tenho que ir para a palavra, porque ela diz que eu sou mais do que vencedor. Ela diz que eu sou menina dos olhos de Deus. Ela diz que eu sou nação santa, que tudo que eu colocar minhas mãos vai prosperar. Por quê? Que Israel é uma nação tão poderosa, porque eles estão com o Senhor dos exércitos. Nós estamos também com esse Senhor dos exércitos.
O Jeová de Sebaote, o Deus da guerra, é o nosso Deus. Ele nos dá estratégia, Ele nos ensina a entrar e sair. Salmo 144, no primeiro verso, diz: bendito seja o Senhor Deus, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Irmão, você é um soldado, você é uma soldada, você é uma guerreira. Você tem que enfrentar as coisas da vida com seriedade. Você tem que enfrentar as coisas da vida com perseverança, com unção, com graça. Nada vai te resistir todos os dias da sua vida. Tudo que você quiser tentar fazer, tudo que você quiser fazer para a glória de Deus, Deus vai manifestar na sua vida. Irmão, nós somos poderosos em Deus. E por último, por que os judeus são tão prósperos? Pela mesma razão que nós somos prósperos. Prosperidade não tem muito a ver com dinheiro. A primeira prosperidade que tem é a prosperidade na família. Não adianta nada você ter dinheiro e ter uma casa que parece um inferno. Não adianta nada você ter recursos, ter bens e ter uma casa que parece um pedaço do inferno. Mas prosperidade na família. Ter uma família abençoada. Ser um homem ou uma mulher de Deus que faz culto doméstico, que ensina os filhos o que é certo e o que é errado, que é referencial da intimidade de Deus, dos teus filhos ver você orando, dos teus filhos saber que você está jejuando. Homens, jejuar pelo menos uma vez por semana pela sua esposa, pela sua casa, tirar uma refeição, tirar um tempo. Até quando, Marcílio? Até Jesus voltar. Toda semana, marque, tal dia da semana é o meu jejum, eu vou tirar ali para me ler minha Bíblia, para me orar pelos meus filhos, para minha esposa, eu vou botar a mão na cabeça deles e declarar a bênção do Senhor. Leve a sério. Seja próspero na sua casa, seja próspero nos seus relacionamentos. Seja uma pessoa afável, amável, que tem inteligência emocional para se relacionar com as pessoas. Seja uma pessoa próspera no seu trabalho. Leve a alegria de Cristo. Onde você entrar, Cristo entra junto. Antes de você chegar no lugar, diga: Espírito Santo, esteja lá no meu trabalho, esteja lá na minha empresa, esteja lá na minha repartição, no meu banco, onde eu for. Eu quero levar essa presença, essa alegria. Você vai começar a ver as pessoas olhando para você e dizendo: rapaz, o que é que você tem? Eu quero isso aí também, eu quero esse negócio. Vamos ali num lugar muito especial. Qual é o nome da rua aqui? Rua Tabara? Guanabara. Vamos ali na rua Guanabara, que eu vou te mostrar onde é que você consegue isso. Seja próspero de mente, de corpo, de espírito. Ore incessantemente dizendo: Deus, me dá graça. Coloque a mão sobre sua cabeça e dizer: eu quero ser próspero, eu quero ser uma pessoa emocionalmente equilibrada, eu quero ser uma pessoa irreconhecível. Eu quero ser uma pessoa, Deus, que essa área aqui da minha vida eu confesso para Ti. Eu confesso, eu preciso mudar, eu preciso crescer. Seja próspero, seja uma pessoa próspera de alma, como a Bíblia diz. Seja uma pessoa próspera num relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Acorde de manhã, diga: bom dia, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. Esteja comigo o dia inteiro. Vá no seu carro dirigindo, falando em línguas. Está sozinho, começa a falar em línguas, começa a orar em línguas. Irmãos, tome posse das bênçãos de Deus, de prosperidade do seu relacionamento com o Espírito Santo. Diga a Ele: peça estratégia, peça unção, peça graça. Graça é favor imerecido, é Deus dar algo para quem não merece. Tome posse, não deixe nenhuma acusação, nenhuma culpa dizer que você não é merecedor. Irmão, você é merecedor de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E seja próspero financeiramente. Eu não estou dizendo aqui para você ser rico. Sabe como é que você é próspero financeiramente? Sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, tratando as coisas de Deus com seriedade. Você ganhou um bônus, ganhou uma promoção, não pense. Primeira coisa que tem que vir na sua cabeça: separar meu dízimo, minha oferta, ser uma pessoa generosa, dar para os outros, e ser uma pessoa que vive uma vida aquém das suas possibilidades financeiras. Se você ganha 10, viva como você ganha 5. Reserve, guarde, invista. Seja uma pessoa que tem investimentos. Seja uma pessoa que tem dinheiro guardado. Irmão, quem tem dinheiro guardado nos tempos de crise prospera. As pessoas, elas não entendem como funciona a prosperidade de Deus. Eu vou te explicar. Antes, mais bem-aventurado é dar do que receber. Quantos irmãos que eu conheço nessa pandemia
que falaram para mim: Marcílio, nessa pandemia foi uma coisa maravilhosa, meus negócios decolaram, rapaz, foi uma bênção, Deus veio com graça, enquanto tinha vários concorrentes meus fechando, meu negócio só prosperava, eu tive que contratar, eu tive que expandir, eu tive que fazer, mas porque estava preparado, tinha recurso, tinha caixa, pôde comprar, pôde adquirir, pôde negociar. Seja uma pessoa que compra tudo à vista, seja uma pessoa que guarda dinheiro, que tem dinheiro guardado, faça o sacrifício que for para economizar. Se você tem cachorro dando despesa, dá o cachorro, vai lá, tira o quintal, faz alguma coisa, mas diga: eu não aceito não ser uma pessoa que não tem provisão, que não tem algo. Próspero em tudo. O povo de Israel vive assim, é lição para nós. Agora, pode passar o último, para finalizar. Tudo de Deus tem a ver com Jesus. A Bíblia é uma declaração de amor de Deus para nós. Todo plano, tudo que foi montado desde a fundação do mundo, custou muito caro para Deus. Ele deu o único filho, a coisa que ele tinha de mais preciosa. Ele não pegou um anjinho da asa quebrada, ele não pegou nada ali que pudesse fazer como sacrifício. Ele deu o filho dele, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Paulo diz assim: porventura não nos daria Deus com Cristo todas as coisas? Uma janela que Deus preparou, a plenitude do tempo, foi para sacrificar Jesus, pensando em mim e em você. Mesmo sentado, eu queria orar por você. Eu queria que Deus te desse revelação. Eu sempre disse para Deus, e digo: Deus, eu era um ateu muito estudioso, eu era um ateu muito dedicado, mas eu quero ser 100 vezes mais na obra de Deus. Eu quero te servir com paixão, eu quero te servir com firmeza. Irmãos, eu tenho 22 anos que eu sirvo a Deus. Eu não quero ser um crente meia boca, me perdoe a expressão. Eu não quero ser um crente domingueiro. Irmãos, eu já fundei 5 igrejas, eu tenho discípulos, eu discipulo pessoas, eu sou líder de célula, eu tenho células que eu lidero. Eu sou um empresário, um cara muito ocupado, eu viajo muito, mas eu tento sempre separar meu tempo para Deus. Às vezes a gente vê uns irmãos, assim, sabe, fraco na fé, mas não é fraco porque o diabo, o mundo, irmãos, isso é desculpa. Eu sei que tem situações, eu mesmo passei por muitos momentos difíceis, e eu sei como é amargar momentos difíceis, mas eu não posso ser desanimado e nem ser relaxado com as coisas de Deus. Eu tenho que ser intenso, eu tenho que ser apaixonado, eu tenho que ser mais crente hoje do que eu era ontem, e eu tenho que ser mais crente amanhã do que eu sou hoje. Eu quero ser apaixonado. Eu não entendo, na minha cabeça, no meu entendimento, eu não entendo como uma pessoa se desvia. Eu tenho dificuldade para entender isso. Eu digo até: meu Deus, eu não entendo. Como alguém pode conhecer? Como alguém pode conhecer e não ser apaixonado, no coração não queimar, não entender que o Senhor é poderoso, que o Senhor pode fazer qualquer coisa, que o Senhor pode nos tirar de qualquer situação, que o Senhor pode fazer coisas inimagináveis, impossíveis, como dar o seu Filho por nós, e nós muitas vezes não valorizamos isso. Trocamos a presença de Deus por uma série na Netflix, trocamos a presença de Deus para ir jogar bola, para estar com os amigos, deixamos muitas vezes estar com a família, de ministrar nossa casa, para estar fazendo coisas aleatórias. Não somos intencionais em ser apaixonado. Irmãos, eu tenho 22 anos de crente, mas se eu colocar um louvor aqui do Fernandinho, daqui a 2 minutos eu estou chorando, porque meu coração está mole, ainda está mole. Eu nunca quero deixar meu coração endurecer. E às vezes você está num culto, a adoração, a coisa pegando fogo, e o camarada olhando para o teto, olhando para o relógio, no WhatsApp. Eu fico: meu Deus, como? Como que a gente pode tratar as coisas sobrenaturais de maneira natural? Eu fico
impressionado, porque às vezes eu entendo que, às vezes ir para Israel é uma viagem cara, eu não estou aqui fazendo propaganda e tal, mas uma vez eu vi o irmão disse assim, eu não tenho vontade de ir para Israel não, eu vou para outros países, eu não tenho vontade de conhecer aquele lugar. Eu falei, nossa, mas não tem vontade de ir lá, de testificar a fé, de entender ali a cultura, as distâncias, de entender como Jesus caminhava dias para poder cumprir o seu ministério, como Pedro caminhou 3 dias lá de Jafa, lá na casa do Simão Curtidor, onde a gente vai, até lá em Cesareia. Pedro estava lá ministrando uma família. E às vezes a gente faz tão pouco para Deus, mas quer receber muito. Se Deus não der, se Deus não me abençoar, se Deus não quer, já que eu fico chateado com Deus. Não seja assim, irmãos. Deus, Ele montou uma logística muito grande para que a igreja dele tivesse hoje aqui. Não tinha propaganda, não tinha Rede Globo, não tinha nada, mas Jesus falou que a palavra dele chegaria até os confins da terra. Tentaram calar Jesus, tentaram remover Jesus da história, tentaram queimar a Bíblia, tentaram apagar o nome de Jesus, sabotar a nossa fé, mas não conseguiram, porque o nosso Deus é poderoso, Ele é o El Shaddai, e nada vai frustrar ou anular os seus planos, nem o que eles têm para nós, nem na nossa vida. Se você recebe essa oração, quero orar por você, levante sua mão. Senhor, nessa noite, que nós possamos entender que o que o Senhor fez por nós foi uma coisa muito complexa, muito grande, para introduzir em nós uma fé simples, para introduzir em nós simplesmente Jesus. Como nós amamos a Bíblia, como nós amamos essa carta de amor, como nós amamos esse entendimento que o Senhor nos dá, que o Senhor sempre quis conosco. Não foi uma religião. Religião é tóxica, religião separa, religião destrói relacionamentos, mas o Senhor quis conosco um religar, um relacionamento de pai para filho, e o Senhor nos ama como pai, e nós queremos chamar como filhos, mas não só como simplesmente filhos, mas filhos apaixonados por um pai que não mediu esforços para nos resgatar do império das trevas e nos colocar no teu reino de amor. Faz do nosso coração apaixonado, nos faz intensos na tua presença. Deus, hoje à noite, aquelas pessoas que estão frias, que estão cambaleantes, aquelas pessoas que estão ainda, Deus, sem entender a grandiosidade do chamado, que o Senhor aqueça os seus corações, que o Senhor mostre, que o Senhor revele o Cristo vivo, ressurreto, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que nos ama, que vive e reina para todo sempre. Aleluia.